E aí, meus bidos vikings, e aí, meus bidos bárbaros. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao nono episódio, último episódio da primeira temporada de Vikings como um todo. Então, desde já, fica um grande agradecimento pelo patrocínio dessa temporada, dessa série como um todo. Até então não foi patrocinado na segunda temporada, mas existe um motivo para isso. Já houve uma conversa com o patrocinador, já houve uma conversa com os apoiadores do canal também sobre o futuro do canal e muito envolve o do porquê que não vai ter ainda, por enquanto, uma segunda temporada. Mas de qualquer modo, eu quero dizer que eu gostei bastante, eu tenho gostado bastante da série como um todo, eu quero muito ver como é que vai terminar a série, para então eu comentar o que é que eu achei dela, achei do episódio, e enfim, eu espero que vocês vejam até o final. Pô, o nome do lugar é Coitado de... não sei o que. Tipo, Coitado de Kleber. E aí dá tipo... Europa. Well, I can tell you at once, you're wasting your time. It's my land, and I want it returned to me. That's all I have to say. He wants to make peace with you. Why have we not offered our guests dry clothes and food? Treat these folk well. Pô, isso me faz pensar. Por conta desse universo como um todo. Quer dizer, desse tempo, onde não tinha celular nem nada. Cara, a pessoa não pode muito bem, tipo, saber a história do Ragnar, chegar num cara e falar, eu sou o Ragnar? E o cara, tipo, iria acreditar? Tipo, ele não teria provas de que não seria contra. A mulher sentando ali na mesa junto com o padre agora, olha só. I have fears. Se bem que a outra também tá, porque que o Rollo é irmão, né? Go to the sea. Why else would I assert my claim? Seems I am done. Oh, please, sit down, sit down. My brother Rolo will stay behind. Loki! O Rollo vão matar alguém. But no sooner am I asleep than they creep forward again. Say no more now. Vagabundo, hein? Será que... Mano... É que eu não sei, essa série não tem uma cara pra mim de que vai muito pro lado da ficção, assim, tipo... Pô, mundo mágico. Tipo, ele não vai atravessar pro Mágico de Oz, né? Tipo assim... Pro Alice no País das Maravilhas. Pro mundo de Odin, pra Valhalla. Get along fine. Not all brothers get on so well. I know that from personal experience. Caim e Abel, tá ligado, né? I too had a brother. We fought together in the Shield Wall, we shared the same women. Não precisava, né? Não, desnecessário. Fierce competition. That's what I know about the love between brothers. Mano, toda a jornada do Rollo nessa temporada é isso, né? É a galera jogar ele pra merda. É falar, ah, então, não, tu deve ser bacana mesmo, mas tu não é teu irmão. Our camp is set up over here. Homem para na hora, né? É bruxaria, hein? Yo, look away! I'm blind, see? I can't see anything. Olha! We meant no harm. They say they are guests of Foi por maldade, sim. Safadeza. Are you alone? That's a naked body. That's what she said. Who's she anyway to put such a high price on her nakedness? See, I'm less interested in what you say is her beauty than what I suspect is her wit. So tell me, Exato. É isso aí, I mano. invite her here to join us. Tá preula. Olha o cachorro. Ixi, olha, Eva. Com a maçã na mão. Tá. Acho que não foi pensado. I come to you as Could I offer you some caramel salted fish? Que isso, moço? Tá dando em cima? How's love? E aí, gente, que isso? Paixão à primeira vista?
I visited my cousin a few days ago. Tá aqui lá. She had just buried her young son. Why not? All things are possible. Padre não pode ser feliz, né, parça? Inacreditável. He's enjoying himself in the company of a beautiful woman. What's foolish about that? É que ele é casado, né? Com a minha mãe. If Lagatha were here, she'd cut his balls off. Isso aí. Good thing she's not. É, eu não vou dizer que eu esperaria menos ou mais ou algo assim, porque lá no primeiro episódio já o Ragnar deixou claro pra Lagarta que ele ia viajar e que se tivesse alguma mulher ele ia, né? Só que não teve mulher, então também. You're an important guest. Ele já brigou com a mulher no outro episódio. Talk about my brother. Eu acho que você tá querendo me tentar, filho. Why don't you take both of them Imagina mulher assim, sabendo que ela tem que ser suscetível pra um cara. out with women? You know. Of course I know. Caramba! É tipo o quê? Febre amarela? Because I had no choice. Ah! Que papinho, hein? Ai, meu Deus, ele vai acordar. Não, por favor, não. Pô, esse plano foi pesado, tá? Esse take, assim, esse enquadramento foi pra doer. Shall I tell that to Lagatha? Your wife? If you want to. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. I don't care what people think. Of course I love your mother. Falar isso é igual falar que eu gosto de brócolis. Swear to me. Now go play. Ele sendo a única criança aí. Crie sua imaginação. Sentiu, sentiu. Gostei. Ele fez uma carinha que sentiu. Caraca, gente, isso daí tá tipo a gripe, né? Mó baque, imagina, tipo, o Ragnar chegar, voltar e perceber que ele perdeu pessoas, não por uma guerra, mas por um vírus. Não! Não! Aff, mano! O Ateustan conquistou a galera, né, mano? Pô, o Ateustan perdeu a mulher dele, mano. Que ódio. Boa! Boa! Boa, moleque! Gostei, cumpriu a palavra. Foi pica. Assim que eu gosto. Mostra que nós pode confiar em tu. A mulher é safada, mano. Nossa, que agonia, que raiva, mano. Nossa, ela tem que tá... O cara fala não, ela pega a mão dele e bota lá, mano. Ô, vai se lascar, velho.
Tadinho, tadinho. Aff, mano, pensar que os bichos assim morriam por nada, mano. Nossa, mano, me dá uma raiva, velho. Pelo menos fosse pra ser comido, né? Mas não, morre tipo assim, é isso, oferenda, acabou. O bicho vai ficar ali, virar comer sermão pro mosca. Não, não fala que a menina morreu, mano. Keira. Não, mano. Caraca, mano, os caras matou geral, mano. Que isso, velho? Nossa, a lagarta vai ficar maluca, mano. Não, e a menina ainda pediu pra orar por ele, tá ligado? Tipo, não, cuida dele. Ela se preocupou com ele, morreu, mano. Mano, ele se veste de uma forma muito vagabunda, né, mano? Parece eu, assim. I'm carrying your child. Não, vai se ferrar. Não, vai se ferrar. Não é possível, mano. Qual o problema dessas pessoas que, tipo, numa vez só? My sons. Como que já descobriu quanto tempo passou? Tá de sacanagem. He said. What did he say? Deixa eu encher primeiro. He would make no compromises. Nossa, eles vão guardar aquele orçamento pra segunda temporada, né? Pô, não mostraram nem a lagarta vendo a filha, mano. Sabe aquela reação, né, de quando descobre? Que é a mais dolorida. Achei que teve muito corte desse episódio, mano. Pareceu que teve muita trama, assim, não... Nenhuma foi, tipo, extremamente explorada. Eu acho que a mais bem trabalhada foi a do Ragnar, obviamente. A lagarta teve 2 tramas em uma. Toda a trama da lagarta dava um episódio. Tipo, facilmente um episódio. Era só saber desenvolver, óbvio. Se The Walking Dead consegue pegar umas tramas que, tipo assim, são 2 páginas de HQ e fazer virar um episódio de 40 minutos. Tá sacrificando a você mesmo? Pô, numa realidade mais próxima à nossa, eles estariam jogando xadrez, né? Will you? Ele não é fiel ao irmão? O corvo é mau presságio, não é? Será que o Ragnar está indo atrás da mulher? Nossa! Posicionou bem. Isn't that what you really want? I say yes. Não. Não é possível, mano. I will fight with you. Tá. I will fight with you against my brother. Não! Poxa, cara, vou te falar aqui broxante, hein? Achei mediano pra fraco esse episódio final de Vikings como um todo. Justamente por uma coisa que eu já tinha comentado perto do final, né? De que eu achei nada foi bem trabalhado de verdade assim. Tipo, ah, beleza, coloca aqui uma trama, ele tem que fazer isso. Só que, eu não sei, foram tantas coisas acontecendo. Porque, vamos lá, o episódio ele começa e tipo, o Ragnar, ele tá lá
falando que ele tem que fazer um acordo com o cara por conta do rei que ele conquistou no episódio anterior, graças aos sacrifícios lá de 9 pessoas, né, e tudo mais, que ele faz o acordinho lá perto do final. Aí ele tem que fazer o acordo com o cara. Show. Ele conversa lá com o cara fala, ó, mas eu não vou aceitar isso, eu vou querer desse jeito. Fala, beleza, tá, então tem que voltar lá pra PQP pra falar com outro cara. Já, vamos lá, que já é uma trama meio merda. Tipo assim, pô, tu quer fazer um acordo com o cara, não quero. Tem que falar lá com outro cara pra ver se ele aceita o que eu quero. Tá bom. Aí vai pra lá, o episódio todo passa aqui, o cara falar, não vou aceitar. Aí tem que voltar pra cá, fala, ele não aceitou. Maluco, isso tudo tu mata em 5 minutos, se tu quisesse, entendeu? E aí, no meio disso, o que ele faz? Ele vai conhecer uma mulher, e quem vai resolver a parada é o Flock. Ou seja, não é nem o Ragnar que resolve. O Ragnar nem conversa com o cara, ele manda o Flock, de tão cagando que ele tá pra situação. Talvez isso case com o lance do vidente, sobre o fato de que ele tá se metendo em perigo e ele não sabe. Só que também não é, tipo assim, deixado muito claro. Deixa claro que o Ragnar tá ficando meio maluco no final, o que conversa com o lance do vidente. Show. Não fica esclarecido qual que é o lance. E aí, por isso que eu digo, não é um episódio que faz muito sentido como final, entendeu? Esse lance do vidente, falar o que acontece, o Ragnar, tem tudo uma cara de preparação pra um outro momento. Isso, na real, verdade seja dita, esse episódio, ele tem mais cara de primeiro episódio de temporada do que de final. Se fosse o primeiro episódio de temporada, eu acho que eu tava muito mais feliz. Mas como final, entendeu? Porque joga esse assunto, o Ragnar tem um problema, e aí é um problema que não vai ser resolvido nessa temporada, vai ficar pra outra temporada, tipo, não é trabalhado nesse episódio, vai ficar pra outro episódio. Quer dizer, é trabalhado, ele no máximo é instigado de que pode ser a mulher, mas também não fica claro, entendeu? Tipo assim, pode ser a mulher? Pode não ser, pode ser uma outra coisa. Isso aqui pode ser o start de uma coisa que vai vir no futuro, mas não é a mulher, entendeu? Então até se for isso... E aí o vidente fala isso pra esposa, pra Lagertha, e logo em seguida começa uma praga que começa a matar geral. Não é explicado de onde veio, não é explicado como começou, e termina a partir do momento que ela faz o sacrifício, sabe? Fica uma coisa muito jogada assim, tipo, do nada, no meio do episódio começou uma praga. No final do episódio a praga já resolveu também. E aí, mortes, né? Morreu ali, filha, não mostrou ela chorando pela filha, mostrou já o túmulo da filha, mostrou a outra descobrindo, não mostrou o coisa descobrindo sobre a outra, que tinha trabalhado ali uma certa relação entre os dois, mas é aquilo, né? Trabalhou de uma forma tão caguei também no anterior, que veio agora nesse e também jogou no caguei. E, ao mesmo tempo, você tem essa nova mulher, essa nova personagem, mano, que passa muito uma sensação de sereia, né? De bruxa, daquela mulher que o cara se enfeitiça, ele olha pra ela, é bonita, é bela, é formosa, começa aparecendo já pelada, entendeu? Pra mostrar aquele tesão no homem, e aí vai causando esse rebuliço, não tem tanta química, é aquele lance que você sabe que tem um bagulho estranho, o filho não gosta, o filho fala, ó, pai, tu traiu minha mãe, né? E aí, o que você acha isso bonito? O cara... E aí, eu acho que a trama mais bem trabalhada é a do filho, incrivelmente. É uma coisa simples e na medida. O filho viu, não gostou, sacou algo estranho, aí ele tá ali encucado, o meu pai tá agindo igual um idiota, o parceiro do pai chega lá e fala assim, mano, tranquilo, todo mundo sabe que teu pai ama tua mãe, entendeu? É normal, deixa seu pai brincar um pouquinho, a coisa de inocente, porque homem pra defender homem é uma beleza. E aí, o filho não gosta disso, vai falar com o pai. Ouve o pai transando, né, achou que não ia sair daquilo, achou que ia ficar mais na brincadeirinha, no beijinho talvez. Foi pro sexo, o filho acordou, vem do sexo. Ele vai e conversa com o pai. Pai, ó, seguinte, tu é um merda. Vou falar pra mamãe, tá ligado? Não gostei do que você fez. Você promete que você vai fazer de novo? Prometo, filho. Corta, filho tá lá, ouve a mulher indo, fica desperto, dando atenção. Pai recusa, sorri. Pai cumpriu com a promessa. Yes! Uhul! Entendeu? Terminou. E ainda assim, chegando no finalzinho, corvo aparece, gancho, filho fica meio... Eita, papai não tá aqui. Onde está o pai? Com a mulher. Cortou, fechou, entendeu? Essa parte foi bem trabalhada. O lance do pai trair a Lagertha, da relação do pai com a mulher, numa relação só já engravidou a mulher, deixou ele feliz, talvez porque tenha deixado triste também nos anteriores o fato de que tinha perdido um, né? Pô, foi bem um atrás do outro, né? Fez todo um sacrifício lá porque perdeu um filho e a Lagertha queria engravidar para no episódio seguinte conseguir engravidar mais de uma outra mulher. Talvez venha aí o perigo, o pecado, porque até nisso eu pensei, e se o perigo que o vidente enfatizou, que ele não podia revelar, vinha da própria Lagertha? Pô, isso seria do caramba. Isso seria do caramba. E aí, novamente, aqui preparou, mas a gente não viu ainda, né, onde começou, porque a Lagertha nem descobriu o que aconteceu.
Mas seria do caramba, pô, a Lagertha acabou de perder a filha. Descobre que o cara traiu ela. Tu é meu inimigo agora, entendeu? Tu transforma o amor em ódio. Filho, Darth Vader, entendeu? Anakin Skywalker pra Darth Vader aí. É a transformação do 8 ao 80, entendeu? Tu vai do sentimento bom pro sentimento ruim no contraste dele, né? Então, isso seria muito interessante. E devo dizer, estaria do lado da Lagertha, tá bom? Porque ela é a patroa, ela é de boa, ela é maravilhosa. Não errou em nenhum momento em todos os 9 episódios dessa temporada. Então, assim, tem meu apoio, tá ligado? Enfim. E aí essa parte é boa, entendeu? Essa parte do relacionamento. Agora, a relação dele com a mulher, gente, eu não entendi. Eu não entendi onde que bateu a química, eu não entendi onde é que eles se entenderam nos assuntos, eu não entendi pra que ela prestou. Do nada, ele conhece ela no meio do mato e ela depois tá na mesa junto com o cara. Tipo assim, e aí, tu vai trazer ela agora? Ela vai fazer parte do grupo? E as outras mulheres que eram guerreiras dela, por que elas sumiram? Por que não apareceram mais? Do que elas faziam parte? Porque todas elas obedeciam a mulher e tratavam ela como tipo assim, não, ó, a gente tem que proteger ela. Proteger ela por quê? Ela é esposa do outro cara? Não é. Ela é irmã? Não sei, também não falou. E aí, aquelas mulheres... Gente, eu já... Pô, achei que era uma coisa meio Amazonas. Achei que era um grupo só de mulheres, que tinha uma rainha. Nossa, quando apareceu... Eu achei que ia ser um negócio muito mais interessante. Eu achei que ele ia esbarrar com um reino onde uma mulher reina, e aí tem várias mulheres que, entendeu? Tipo as Dora Milaje do Pantera Negra, entendeu? Só que aí, em vez de ser um rei, é uma rainha, e aí ela governa toda uma galera ali, e aí pra ele fazer um acordo tem que fazer um acordo, e aí beleza, poderia bater a química e tudo mais. Mas aí teria um lugar dela. Não, tudo que acontece é na cabana, no meio do mato. E aí, como é que funciona? O que pode concordar ainda mais com o meu ponto de que pode ser uma bruxa, uma feiticeira, né? Mas aí do porquê... Mas aí por mim faria mais sentido se ela estivesse sozinha do que ela estando com umas mulheres. Que aí os caras fazem um acordo, eles vão lá atrás, a gente não vê eles indo atrás, não vê com que eles lidam, sabe? Eu acho que tem um problema né, nem... Eu ia falar de mixagem ou algo assim, mas na edição mesmo, do próprio roteiro, talvez, porque não sinto que seria tudo culpa da edição ou da direção. Que é esse corte na história, sabe? De não trabalhar um pouco de desenvolvimento pros personagens, pra situação, pra tu temer a mulher, pra tu pensar, nossa, olha como ela é poderosa, olha esse grupo, olha o que ela tem. Não sei o que ela tem, ela só chegou, transou com o Ragnar e vazou. E aí, fica jogado assim, esse tipo de situação, sabe? E quer dizer, e não vazou, né? Ficou ainda manter tem filho agora, hein? Viu ali ela sendo cuidada por uma galera, tá? E depois tá na mesa, e tipo, quem que é essa... Tipo assim, mano, eu vi o episódio inteiro e eu não entendi quem que é essa mulher. Eu entendi mais quem que é o cara que conversou com o Rolo, entendeu? Um cara ali que tem um lugar dele, tem o reino dele, tem um local em si que o rei que tá trabalhando ali com o Conde Ragnar quer e não aceitou e falou, ó, já perdi um irmão, se eu fosse você ficar de olho no seu. E por que ele conversa com o Rolo em relação à situação? Porque ele viu o fato de que, literalmente na mesa, estavam os dois fazendo acordo, o Rolo quis tomar uma frente, o Ragnar não deixou e ainda falou, o Rolo vai ficar aqui. Ou seja, o irmão meio que se reconheceu no outro, falou, ó, teu irmão já te diminuiu, já te jogou aqui, não te levou junto pra parada, podia ter deixado qualquer servo, deixou você, por quê? Entendeu? Mexeu ali com a mente dele, brincou com a mente dele. E aí vem meu outro porém, que aí me irritou. O Rolo teve, tipo assim, 3 oportunidades na série pra ficar contra o Ragnar. Ele teve literalmente a chance de trair. Ele foi torturado pelo antigo conde por conta do cara. Podia ter ficado com a mulher de qualquer jeito, sabe? Teve lá uma outra cena que podia ter traído e não traiu. Por que ele veio trair agora? Tipo, os argumentos desse mano foram os mesmos que foram apresentados em outros episódios. Qual foi a grande virada? Sabe? Foi uma coisa de ele se cansou, foi juntando. Só que, não sei, sabe, gente? Sabe aquela coisa de quando você tá se incomodando com uma situação e as coisas vão se levando até o momento que você não aguenta mais, que chega num limite? Normalmente, o limite é uma situação muito merda. Não é uma situação muito merda? Vamos supor aqui, eu vou criar uma situação, né, que não tem nada a ver com uma coisa que eu passei, eu tô emanando aqui e tal. Marido e mulher. O marido começa a trair a mulher. A mulher vai e perdoa. A mulher aceita. A mulher começa a passar pano. Sabe? A mulher sabe que o cara tá traindo, mas continua ali meio que deixando a vida rolar. Até um momento, vamos supor, em que ele aparece com a mulher na casa dela. E ela pega no flagra.
Entendeu? Esse é o momento estopim. Porque, tipo assim, até então ela sabia da traição, ela sabia que tinha rolado, ela sabia quem era, mas ela nunca tinha visto a cara da mulher. E aí chega, e sabe que tá rolando, sabe que tá continuando. Pediu perdão, mas aí sabe que o cara voltou, que o cara continuou, deixou passar, não sei o quê. Até um momento em que a mulher tá na casa dele e ele age como se fosse normal. Como se, tu já aceitou, tu já sabe mesmo, entendeu? E toma. Esse é o estopim. Esse é a hora que a mulher vai falar, não, agora eu mato você. Entendeu? Então assim, esse é o momento em que a chave vira de uma forma que vai virar pro caralho. O que aconteceu com o rolo não foi nada demais. O Ragnar já tinha feito um tipo desses em outros episódios. E o que o cara falou, tirando a história dele, que não necessariamente se repetiria, porque o próprio rolo falou, o Ragnar nunca faria isso. E o cara fala, sim. E aí ele fala, não, ele é um grande guerreiro. Não, sim, você... E aí ele fala, eu sou também. Tá, mas eu não vi isso porque o teu irmão tá sempre à frente. Nossa, sabe? E aí teve um outro episódio ali que a mulher do rolo falou pra ele, né? Falou assim, não, ó, é um grande guerreiro, você não quer que eu te ajude? Eu te ajudo. E aí? Foi ela que influenciou? Ela falou no vídeo dele, ó, se alguém te oferecer de novo, tu aceita? A gente não viu isso, entendeu? Faria sentido, faria mais sentido. Porque ela falou, ó, pra te ajudar a te construir, talvez tenha que acontecer isso, isso e isso. E aí ela dá a entender, e aí ele vai e obedece agora. Não. Chegou no final... Eu falei, ele não vai aceitar. E eu já ia criticar a série. Eu já ia falar assim, ó, pô, tá criando esse mistério de novo, sabe? A gente já viu em outros episódios essa mesma palhaçada e ele não aceitou. A gente já viu que ele é fiel. Não tem por que ficar repetindo. Só que aí não. Aí ele fala. Só que aí ele fala que sim e não faz sentido. Porque não foi trabalhado isso direito, entendeu? Não foi durante a temporada toda. Você não viu. Tudo que você viu era sempre a mesma coisa. Era o Ragnar sendo gente boa e falando pro Rolo, tipo assim, ó, Rolo, não concordo com você. Não, ó, fica aqui de lado. Não sei o que, tá ligado? Mas um simples que não é de maltrato, é porque ele é o conde, entendeu? Ele toma as decisões que ele quiser. E aí, o Rolo podia puxar briga, podia falar, podia não sei o que. Não, o Rolo ficava quieto e aceitava. E aí, Rolo? Aí a culpa é sua também, né? Não se impõe, tá ligado? Então, foi muito broxa. Nossa, foi um final assim que, jogou agora ele como contra o Ragnar. Se era pra chegar nisso... Por que não chegou antes? Se tudo que você trabalhou não teve nada, sabe, muito grandioso pra chegar nisso. Podia ter traído antes já, no começo. Foi só pro Ragnar sobreviver ao Conde, pro Ragnar durar contra o Conde e o Ragnar superar o Conde e virar o Conde. Porque tu podia ter pedido tudo isso logo no começo, se fosse pra chegar no que você chegou agora. O desejo pela Lagertha desapareceu, vale dizer, depois que o Ragnar matou o Conde, ficou com o Conde. É que aí ele teve outra mulher, né? Acho que ele apagou assim. A única continuidade que deu pra ver foi que, tipo assim, a mulher brigou com ele do fato de que ele tinha transado com outras, e ele vai e recusou ali as outras mulheres. Aí você já falou, opa, né, entendi. Mas ele foi se deixando ser levado, e aí vem um ponto. Se o cara influenciou de outro modo além daquela conversa, a gente não viu, porque não mostrou. Então foi tudo muito picotado. Parece que eu tenho que me satisfazer com o pouco que eu vi. E o pouco que eu vi não é suficiente pra mim. Não foi suficiente pra mim desenvolver, trabalhar em todos os aspectos desse episódio, entendeu? Porque foi a mulher com o Ragnar, não entendi do porquê que eles se envolveram. Eu entendi a atração do Ragnar por ela, sexual, é completamente sexual. Mas por que ela se afeiçoou a ele? Porque ele é bonito? Porque ele tem olho azul? Entendeu? Você não teve muita coisa que ele fez assim pra... Pô, o cara é mó cara de largado, entendeu? Não... ele é o Conde, beleza, mas e aí? Mostra por que tu é pica, não mostrou, entendeu? E aí ela tem um grupo lá, tem aquelas mulheres que desapareceram. Eu não vi mais quem que elas são também. O outro papo ali foi o papo mais merda possível, né? Não quero, também não quero, ele não quis. Então vamos guerrear. Nossa, jogado assim as coxas, né? E aí, o Rolo influenciou aqui, não teve mais nenhuma cena de conversa. Volta no final, toma, agora ele é contra. E a outra lá, pô, tô com dúvida do meu marido, deve acontecer alguma coisa, hein? O vidente vai lá, fala, corta, gripe suína do nada, todo mundo começa a morrer, não explica o que tá acontecendo, ora, mata, pessoas morrem, 2 personagens importantes, mas que não vimos grande funeral ou alguma coisa do tipo, acabou o episódio. E a Lagertha tá ali no final pensando sobre a vida, não sei o que ela tá pensando, se ela tá pensando no Ragnar, se ela tá pensando nas mortes que ela teve, não sei. Por quê? Porque o episódio não falou nada, entendeu? Ficou jogado. Se fosse o primeiro episódio, faria muito sentido, porque ele poderia se explicar durante os próximos. Isso em relação a algumas coisas. Outras foi realmente feito a coxa, né? Tipo o lance do rolo. Mas não.
é o último episódio. Não teve lutinha, não teve um grande acontecimento. Trabalhou o Ragnar? Trabalhou, mas também não trabalhou de uma forma extremamente psicológica. Eu consigo, tipo assim, dar vários exemplos. Pô, vou puxar um exemplo aqui recente de Breaking Bad. Tem um episódio lá na segunda temporada que o Jesse, ele é colocado numa situação de merda, numa casa de gente de crack. Aquele episódio trabalha o psicológico desse personagem de uma forma extremamente boa, entendeu? Tem outras coisas acontecendo, mostrando coisa outra ali, mas são coisas simples que estão fazendo a história andar aos poucos. O principal é o Jesse com o garoto. Ele sentindo aquilo, ele sentindo aquela casa, ele sentindo aquele mundo, ele pensando sobre as coisas, sobre a vida que ele tomou pra chegar ali, sobre aquela vida como um todo, sobre aquele garoto. Aquilo destrói o Jesse e você vê depois ele sentindo isso no próximo episódio. Mas tu trabalha o episódio inteiro ele numa situação. E você vai mostrando o psicológico dele quebrando nessa, entendeu? O Ragnar, mano, quebrou o psicológico por quê? Porque traiu a esposa? Porque queria sexo e depois não quis mais? Entendeu? O que ele sentiu ali pra querer passar o sangue na cara, pra cortar a mão? Por causa que o outro cara não decidiu e tudo mais? Foi só isso? Sabe? Não era uma coisa que ele achou que ele precisaria lidar sendo conde? Entendeu? Uma coisa que fica jogada no bagulho. Me dá do coração, entendeu? Não dá nem pra citar Black Mirror, porque Black Mirror é uma série que literalmente por episódio decide trabalhar um assunto, entendeu? E normalmente é tipo um assunto só com um personagem. E às vezes se perde quando são mais de 2, entendeu? Mas são poucas vezes. Então, aqui pareceu que eles colocaram 5 tramas no mesmo episódio. E todas as 5 tramas, talvez, tipo assim, se elas tivessem se dividido em 2 episódios, 2 tramas pra cada episódio, tinha dado bom. Mas quiseram fazer 4, 5 em um só. A única que saiu bem foi a do garoto, com o pai. Entendeu? Então me frustrou. Esse episódio me frustrou como o último episódio da série. Sabe uma série que eu lembrei também que trabalha muito bem em relação às tramas? The Bear. The Bear é cinema, tá? The Bear, fica aí a recomendação. The Bear é uma série que exatamente consegue ter várias tramas, várias coisas acontecendo. Nas últimas temporadas deu uma enroladinha aqui e ali, mas normalmente tu vê ali o personagem se sentindo, tem um monólogo ali de 7, 10 minutos, entendeu? Trabalha, fala, e aí volta no final alguma coisa, você vai vendo os outros personagens agindo. São coisas simples, dá um tempo de 1 hora também, né? O que ajuda pro episódio trabalhar aqueles acontecimentos. Então você fecha como um todo, e aí se tu fecha a temporada, tu fala, olha que desenvolvimento, entendeu? E aí se você pensar, pô, eu tô aqui lembrando, né, o The Bear, o penúltimo episódio, normalmente é o maluco, entendeu? E aí o último é mais uma conclusão. Eles variam, tem temporada que é isso, tem temporada que não é. Mas o último episódio, tu sente aquela sensação de último episódio, de nossa, ó, fechou um arco aqui, abriu pra outros, ou algo do tipo. Isso daqui, nossa, se eu lembrar do último episódio da 4ª temporada, que é um episódio inteiro, de 20 minutos, 30 minutos, que se passa em 3 pessoas conversando, e aquilo é cinema, entendeu? Pô, é isso. É basicamente, é disso que eu tô falando, entendeu? É nesse nível que eu queria que Vikings pudesse chegar. Mas enfim, como primeira temporada, Vikings eu acho que foi uma temporada boa. Boa. Sucinta, entendeu? Ela apresenta bem os seus personagens, ela tem uma trama interessante, o cenário é muito legal, eu acho que a fotografia é pensada, sabe? Dá pra ver que tenta fazer algo diferente ali, ao mesmo tempo que se colocar nesse universo como um todo, sabe? Os locais que eles buscam são bem legais, assim, eu acho que passa muito uma imersão boa sobre esse universo, o cenário também, as roupas, né? Tudo isso passa uma sensação muito legal. A trilha sonora é bem boa, eu acho que ela consegue trazer a imersão pro universo mesmo, sabe? Eu acho que ela consegue ter aquela sensação de ao mesmo tempo algo meio épico e medieval e viking, entendeu? Sabe, essa coisa exatamente que esse universo precisaria passar, sabe? Eu acho que ela conseguiu encontrar uma trilha sonora que fosse original e que emanasse, né, desse universo, a sensação como um todo. A abertura, bacana, né? Não acho nada demais, não é a abertura que eu sinto que daqui 2 ou 3 temporadas eu vou estar, tipo, cantando ela, pirando com ela, mas eu acho que ela é boa, ela passa uma tensão, uma sensação de sombrio, né, de uma coisa que está se afundando, e talvez até mesmo seja o próprio Ragnar em meio à história que ele vai seguir, que ele vai prosseguir a partir dos acontecimentos como um todo, né. Então nesse aspecto eu acho legal. Os personagens por mim são a melhor parte, sabe, são interessantes, são legais, têm características muito fortes que diferenciam cada um do outro, e todos têm não diria que um propósito, mas eles têm
uma fagulha de algo que pode crescer bastante, sabe? De que pode ser muito interessante, que pode ser muito trabalhado e pode até mesmo servir para um caminho que você não espera. Então, nesse aspecto, eu acho que é muito legal, sabe? Eu acho que é o que faz você querer ver mais desses personagens. Só que eu acho que existe um problema na montagem, na edição, na parte do roteiro da série como um todo também, de não conseguir trabalhar tudo devidamente. Ele começa muito bem, ele traz vários acontecimentos interessantes, bacanas, outros mais bem trabalhados que alguns, mas chega num momento em que começa a ficar muito dinâmico e pouco sentido, entendeu? Então assim, tem muita coisa acontecendo, são acontecimentos interessantes, mas eles não são trabalhados bem o suficiente para você sentir o acontecimento, e aí perde. E aí perde de você se conectar, de você sentir, de você se comover com o que está acontecendo naquela situação. E aí é ruim, porque vem um sentimento ambíguo, aquele sentimento que não fede nem cheira. E aí esse sentimento é meio paia, certo? Tu prefere, ou tu prefere sentir ódio, ou tu prefere ficar feliz. Tu não sente nenhum dos dois, e aí fica como? Sabe? Então eu acho que existe esse problema na parte do roteiro da série que precisa melhorar. Talvez precise de mais episódios, talvez precise só de saber focar nos assuntos devidamente, sabe? Por exemplo, o anterior, o penúltimo, ele soube focar no episódio dele. Foi uma coisa mais simples, sucinta, entendeu? Num único trama, bom episódio. Agora o último já jogou 5 numa tacada só, e aí daquela miolada, entendeu? Tal como o outro ali, que fecha a história do Conde. Pô, é maior acontecimento que deveria ser importante, acabando no meio do episódio. E aí, o outro resto já é uma preparação pro que vem no futuro. Uma coisa que vem no futuro que também não é lá grande coisa, assim, né? Não é uma coisa que é tão bem trabalhada assim, porque chega no outro episódio que eu achei que era uma batalha, que ia ter uma coisa contra o rei. Foi um episódio legal, foi uma batalha, teve ali bastante acontecimento, mas ele já fechou ali o assunto. E, tipo, não voltou pros outros próximos dois, né? Que eu pensei que poderia voltar. Não. Eu achei que a série ia se dividir em 2 tramas, né? Acabou que não. Aquela trama durou um episódio, e aí no outro já foi outra coisa, foi sobre o filho, e no outro já foi outra coisa também. Então, entende? Ao mesmo tempo que eu sinto que eles querem falar sobre muitas coisas, fica uma coisa meio perdida também, como se, tipo assim, a cada ideia que brotasse, a gente vai inserir no roteiro aqui pra colocar na trama como um todo. E aí fica uma coisa corrida, e ao mesmo tempo que não dá pra sentir tanto, sabe? Que eu não sinto uma grata evolução dos personagens em relação aos acontecimentos. O Wagner, principalmente, porque ele tava no ponto B aqui e ele tá no A agora. Mas, se eu falar que esse desenvolvimento pra chegar aqui foi bom, foi ótimo, não foi, entendeu? Foi pelo menos explicado, por assim dizer. A gente viu os pontos importantes que levaram pra isso. Mas, como eu já falei em outro vídeo, parece que você tá vendo um livro de contos focando nos acontecimentos principais. E eu não estou vendo eu tô vendo o ponto A, eu tô vendo o ponto B, eu tô vendo o ponto C. Eu não tô vendo o caminho que levou pro ponto B e o caminho que levou pro ponto C. Entendeu? Mais ou menos? É isso. Essa é a sensação que passa, sabe? Principalmente da metade da temporada pra frente. Eu acho que os primeiros episódios estavam legais, eles foram crescendo devidamente, foram muito bem sendo construídos pra chegar onde deveria. Mas a outra parte, ainda que tivesse acontecimentos legais, eu sinto que eu não senti tanto quanto eu poderia sentir, sabe? Se tivesse sido melhor trabalhado. Entende? É basicamente isso que eu tô querendo dizer, assim, em relação ao personagem. Pô, até mesmo pensei agora, o lance do Ragnar, né? Tipo assim, se esse episódio era sobre o Ragnar, a Lagertha tá ali preocupada com ele, o Rolo também com a situação de, tipo, será que eu confio no meu irmão ou não? Poderia ter sido muito mais focado no Ragnar, né? Deixado a gripe suína de lado, deixado... Pô, aquele lance do Flock contra o cara, é que também aquilo acabou sendo importante, mas... Sei lá, a mulher podia não ter sido uma coisa tão grandiosa de ter ali as guerreiras. Mano, o que me quebrou foram as guerreiras. Se não tivesse aquelas 4 guerreiras, fosse só a mulher pelada tomando banho, e aí do nada ela ameaçasse os caras, teria sido mais interessante. Mas enfim. É que aí ela tinha que ser uma ameaçadora pros caras, né? Precisava de alguém. Sim, mas e aí de onde veio essas mulheres, entendeu? Ah, enfim. Se não tivesse isso, fosse muito mais o psicológico do Ragnar, sabe? Sendo trabalhado as coisas assim. Pô, tinha dado bom, tinha sido um ótimo final de temporada, sabe? Pra trabalhar assim, seria diferente, seria interessante, sabe? E aí poderia até mesmo lembrar, e aí foi o que eu pensei aqui, o episódio da morte, que eu não quero dar spoiler aqui, né? De determinado personagem na primeira temporada de Game of Thrones. Lembra aquele personagem que é muito importante, que morre perto do final? O episódio todo é construído na base daquele acontecimento. É construído na base do tipo, vai acontecer ou não vai, sabe? É que a dose, a partir do momento que alguém for assistir Game of Thrones agora, já vai saber quem que é. Mas enfim, de você ter este personagem que vai seguir para tal ponto, e aí você tem todas as tramas que estão acontecendo em prol daquilo, sabe? Em prol daquele acontecimento, em prol do que vai acontecer. E aí chega o grande momento do final do episódio, é aquele acontecimento. Então,
sabe? Podia ter sido mais isso, sabe? Nossa, o Ragnar ficando no episódio final pirando, vendo ali o Odin, sabe? Com algumas coisas que a gente já tinha visto no primeiro episódio da série, com alguns acontecimentos, sabe? Essa loucura dele da conexão divina, sabe? E aí ele vai pra mulher, o filho fica, não pai, não sei o que, sabe? Você vai criando uma tensão em prol disso. E aí o Rolo vai lá e fala, não vou ficar contra o meu irmão, sabe? Dava pra ter sido mais bem trabalhado pra chegar nisso. E não foi, sabe? Talvez nas próximas temporadas seja melhor, seja mais bem trabalhado, a gente chegue no caminho onde deveria chegar e entenda mais como algumas coisas vão seguir. Mas parece muito que eles tinham um livro de história assim, dos acontecimentos e na hora de chegar, putz, foi aqui que chegou, né? Foi nesse momento que o Rolo traiu. É isso, né? E aí jogou ali umas conversinhas só pra dar uma... Só pra parecer que deu um start, mas tipo assim... dava pra ser melhor. E tem as lutas. As lutas, não teve luta nesse episódio, tiveram em outros episódios da temporada, já falei, né? Acho que pode melhorar, dá pra fazer uma montagem legal, dá pra fazer uma coreografia mais interessante. Enfim, espero isso nos próximos episódios. Que o único episódio que teve uma luta realmente legal foi o do 7º episódio, né? Que o pau torou ali bacana naquele episódio. Mano, olha, e até pensando agora, mano, o episódio 7 ele foi tão preciso no único assunto, o episódio 8 foi tão preciso no único assunto, aí o 9 vem com um monte de coisa, entendeu? Enfim, o lance podia ter sido melhor. Mas enfim, ainda assim, eu curti a temporada, ainda assim, eu quero ver pra onde é que vai, sabe? Agora eu quero saber, porque muito me interessa a Lagertha e o Ragnar, entendeu? O Rolo me decepcionou. Agora os outros dois personagens ali, sabe? O que a Lagertha tá pensando? Será que ela vai se virar contra o Ragnar quando descobrir? Será que ela pode ser o grande perigo? Eu acharia muito interessante se fosse isso, sabe? E ao mesmo tempo... O Ragnar tá pirando, e aí, o que vai acontecer com isso, sabe? Até que ponto ele vai se perder na situação? Será que ele retorna? Será que o filho vai ter que começar a tomar as decisões? Essa parte que envolve a família Ragnar, que eu acho que foi tão bem trabalhada que eu ganhei tanto apreço contra, é o que me atrai para uma próxima temporada. Então, enfim, é isso. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam de Vikings, o que é que vocês acham da primeira temporada de Vikings como todo, o que é que vocês concordam ou discordam dos pontos que eu abordei aqui em relação a esse episódio como todo, ao final da temporada de Vikings, o que é que vocês esperam do futuro, não dando spoilers do futuro, obviamente, mas se forem pra dizer, né, tipo, Davi, esse ponto que você reclamou aqui vai melhorar, ou vai fazer mais sentido, algo do tipo, enfim... Gostaria de saber também. Não tira a minha crítica, porque, enfim, como uma temporada deveria fechar o assunto aqui e não fecha, e... né, podia ser melhor, podia, mas não foi, então acontece a vida, mas não quer dizer que eu não estaria disposto a ver uma outra temporada, sabe, não foi uma coisa decepcionante tipo Round 6, que chegou na segunda temporada e eu tava, meu Deus, eu quero morrer, e aí não morri e fui pra terceira temporada e foi pior, então enfim, é isso que eu tô querendo dizer. De qualquer modo, mudanças virão aí no futuro, vocês vão entender do porquê que Vikings não vai vir numa segunda temporada logo agora de cara, e ao mesmo tempo eu espero que vocês compreendam e continuem aí com esse canal, porque enfim, vídeos especiais, vídeos de HQ, muitas coisas estão em mente, estão vindo no futuro, assim como Reacts. Valeu, falou!